Então, boa tarde para quem nos acompanha aí do Brasil, bom final de dia para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Milton, é uma alegria muito grande te ter hoje como convidado dessa live. Achei a tua história fascinante, vai ter muita coisa aí para compartilhar durante essa 1 hora de conversa aí. Obrigado de novo. Disponha, estou aí à disposição. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é muito importante a gente falar das situações que a gente vivenciou aí, serve de experiência para muitos, né? E estou à disposição. Então, vai ser um bate-papo muito bem legal é bom, né? Muito bem legal. Vamos confirmar, vamos tentar confirmar esse statement aí. Não, show de bola. E o que eu gostei bastante, Milton, e claro que eu associei bastante com a tua história. Você chegou a mais de 200 quilos, a gente vai entrar em detalhes mais posteriormente durante a live, mas aí você fez a bariátrica, emagreceu, teve um reganho de peso, e aí no Uhum. final de uma conversa que você fez com o Dr. Dário e com o Cobra, você falou, eu sou garoto de programa. Eu digo, não pode, é tanta coincidência, vai ter que compensar com esse cara que eu também sou um garoto de programa. Legal. Fala um pouco sobre a tua formação aí, Milton, tu é analista de sistema, né? Na realidade, eu sou formado em análise de sistema, né? Fiz uma pós-graduação em arquitetura de software, um MBA, né? E tô aí desde 2000 trabalhando nessa área. Quando eu tinha minha adolescência, eu ganhei meu primeiro computador, que era ainda DOS, aqueles rolo todo, né? Que nem tem gente que nem sabe o que é isso, mas eu sou da época do Jovabit, né? O C++, aprendi aquele Turbo C++, então dali por diante eu me tornei literalmente um garoto de programa, né? Faço sistemas aí, mas é mais para a área de geoprocessamento, né? Que é tipo um Google Earth da vida, mais voltado para entidades como prefeituras e municípios e por aí. Mas estamos aí. Interessante, curiosidade, que linguagem de programação ou que tecnologias que tu usa hoje no teu dia a dia, Milton? Na realidade, hoje eu sou um full stack, né? Então, na realidade, eu faço toda a parte, não só como, vamos falar assim, não só como front, mas como back-end, né? Mas o meu foco mesmo, a minha formação em si, eram sistemas em C++, C Sharp, que na época daí veio o Visual Studio, veio aqueles rolos todos, aí eu acabei começando a me aprofundar mais nessa parte de web e tal, então hoje eu desenvolvo em várias linguagens e plataformas, né? Java, PHP, por aí vai, né? Então, acho que assim, eu acabo acordando, a minha última agora que eu tô batalhando aí, porque assim, eu acordo de manhã e falo, o que que eu vou aprender hoje? Eu sou desse jeito. Então agora eu tô no Flutter, né, para linguagem de programação, e então eu assim, não gosto de ficar parado, eu gosto de fazer alguma coisa, deixar a mente ativa ali para principalmente para a gente estar dentro do mercado de trabalho, né? A gente sabe que hoje o mercado de trabalho é muito concorrido, mas ainda há falta de profissionais da época que eu comecei, vamos dizer assim, porque hoje tem muitos sistemas e não tem quem dá a mão de obra ali, né? Então, mas evolução, temos que evoluir, né? Não podemos parar. E você é um full stack não só na área profissional, mas na área pessoal também, né, Milton? A gente vai Pois conversar um pouquinho aí sobre isso. Para quem não entende muito de tecnologia, full stack é o cara que faz tudo, sabe? É o cara que é, vai é. em tecnologias diferentes, conecta elas todas, porque relativamente as teorias são, ou as tecnologias são relativamente complexas, né? Então, Milton, sendo um cara mente aberto aí, com certeza ele é curioso, aprende as tecnologias e implementa. Mais uma curiosidade, Milton, porque há uns 3, 4 anos atrás, eu aprendi Flutter também, mas aprendi assim Ah, como um projeto privado, né? E aí eu ah, fiz um aplicativozinho de frases filosóficas, então eu gosto muito de sim, filosofia, tinha alguns livros de filosofia aqui, então eu desenvolvi um em Flutter, uma linguagem super bacana. Depois eu te mando o link, aí a gente pode que trocar uma. legal. Sim, queria ver sim. Não, mais uma coincidência aí, né, na lista de coincidências aí, né, na tua história. E ela só aumenta, hein? Vai aumentando, ó, talvez aí no final tenha mais uma. Milton, vamos falar sobre o que interessa aqui. Tem muita gente interessada em jejum, muita gente interessada em carnívora, muita gente, e isso é muito legal das mídias sociais, né, Milton? Que muita gente manda mensagem para a gente pedindo
na verdade, orientações porque estão perdidos com a situação que se encontra. Uma menina outro dia me procurou, disse, Gabriel, eu tenho quase 200 quilos, já estou com a minha cirurgia bariátrica marcada, mas eu assisti uma live sua com o Dr. Dário sobre as implicações de uma bariátrica e estou reconsiderando prorrogar a minha cirurgia para tentar uma carnívora antes da bariátrica. Então é legal, né, Milton, essa Muito, muito. curiosidade, esse gatilho, né, das pessoas de irem atrás e tentar fazer. Conta um pouquinho para nós, Milton, ou para quem não te conhece ainda, como que foi a tua história, principalmente da infância até a obesidade. Você chegou a pesar mais de 200 quilos, né? Eu vou deixar para te contar aí. Tá, pois é. Então, na realidade, eu sempre fui aquele gordinho, né? Na escola, a preocupação na escola era quando vinha aquela tal da balança, né? Todo mundo pesando bonitinho ali, você acima de 90 no oitava série, sabe? Então, a gente sempre sofria. Naquela época, o bullying era diferente, né? Existia mesmo, mas a gente acabava não ligando, né? Mas eu sempre fui. Então, até chegou num ponto com meus 14 anos de idade, lembro como se fosse ontem. Minha mãe me levou no médico e eu estava pesando 116 quilos. E o médico olhou para mim e falou: Ó, você não chega aos 30 anos de idade. Eu lembro até hoje o nome do médico. Não vou falar o nome dele, mas eu lembro até a vírgula, se tiver nome com vírgula, né? Mas aquilo me juntou, mas juntou de uma forma que, engraçado, o médico não falou só para mim, ele acabou falando para os meus pais também. Ele falou: não adianta nada você querer fumar e ter cigarro em casa. Então, se você quer que ele perca alguma coisa, a família inteira tem que entrar na onda. Não adianta você. E minha mãe, com 4 filhos, né? É, a geladeira você abre e tinha coisa para todo mundo. Então, para mim era muito complicado viver nesse ambiente, porque não que eu comia muito, mas eu comia muito, senão não estaria do peso que eu estava. Mas eu comia mais fora de hora, comia não comidas saudáveis. Então, eu acabei chegando num ponto que, não, peraí, tá ficando complicado demais. Então, acabaram se acarretando outras situações propriamente da obesidade. Então, colesterol alto, esteatose hepática, dor na perna, principalmente no joelho, porque te aguenta ali o dia inteiro. E querendo ou não querendo, acabava que eu não demonstrava muito peso por conta da altura. Então, 1,87 meio que eu tenho, então não parecia. Se alguém falasse para você, você pesa 120 quilos, mas nada, eu já estava com 160. Você pesa, eu estava vestindo roupa, as roupas que eu estava vestindo eram 60, né? Então tinha roupa que eu precisava mandar fazer. Então, assim, nesse intermédio todo, quando eu tinha os meus 20 anos, eu fiz uma dieta à base de remédio. Sibutramina, tudo aqueles remédios manipulados. E realmente eu emagreci. Eu emagreci. Não o suficiente que eu queria, mas eu cheguei a emagrecer. Então, o remédio em si me ajudou até certo ponto, mas tinha junto inibidor de apetite, e se acabava tomando remédio por causa do efeito dos remédios. Então, eu mesmo teve uma época que meu pé estava parecendo uma bola. Eu estava, e isso foi até antes da própria cirurgia. E um médico receitou o remédio e falou: você está com pressão alta. Mas não é que eu estava com pressão alta, é que eu fui para consulta, fui caminhando, desci do metrô, fui caminhando e tal, e eu cheguei lá, ele já tirou minha pressão e falou que eu estava com pressão alta e começou a me dar remédio para tomar. Uhum. E, e eu era daqueles, né? Tipo, o médico mandou, tô tomando, né? Não parava para pensar, analisar, verificar, não fazia nada disso. Então, acabou que eu cheguei num ponto, quando eu cheguei a 180 quilos, mais ou menos, eu falei: alguma coisa eu vou ter que fazer, né? Não dá para continuar, porque a gente quer estar bem para vivenciar as outras situações da vida, mas não é de cama que eu vou estar bem. Então, quando foi em meados de 2014, por aí, aí eu tive a decisão de fazer a bariátrica. Vamos correr atrás da bariátrica. Em 2004 eu me casei,
né? Me casei em 2004, isso também foi um norte para mim ter uma vertente de melhorar a qualidade de vida, porque a gente queria conquistar e efetivar uma família, né? Então, eu precisava de saúde para que isso acontecesse. Então, casei em 2004 e a gente tentou, sim, de várias formas, engravidar, né? Inclusive, a gente acabou fazendo 2 FIVs, não deu certo as FIVs, mas aí eu falei assim, não, então se o problema é em defasagem a própria obesidade, né, que causou sim oligospermia, né, então aí eu falei, então vamos partir para outro lado, né, então foi exatamente quando foi em 2014, eu falei, vou partir para o lado da bariátrica. Em contrapartida, a gente entra no cadastro de adoção, né? Para constituir uma família. Então, isso foi em 2014, só para seguindo cronologicamente, tá? Uhum. Aí eu fui atrás do convênio, aí teve aquela briga de convênio, aquele acompanhamento médico com cardiologista, com psicólogo, com endocrinologista. E para você fazer, você tem que emagrecer um cadinho, então você tem que mostrar o seu interesse em emagrecer e tal. Sei que passou 1 ano e meio, mais ou menos assim. Quando foi no final de 2015, começo de 2016, agendaram a minha cirurgia. Só que daí foi para a questão aprovação do convênio. Uhum. Aí, pô, eu já estava liberado e não aprovou e aquilo outro. Aí, como tudo na vida, a gente tem que brigar e lutar. Entrei na justiça, entrei num monte de situação e acabou que foi aprovado. Mas isso foi em janeiro e foi aprovado para dezembro. Então, eu até estava eu tinha perdido, eu estava com 165 quilos em janeiro para fazer a cirurgia. Uhum. Cheguei em dezembro, eu estava pesando 212 quilos na mesa de cirurgia. Quando o médico me viu, ele falou assim: se eu soubesse que você tinha ganhado peso, não tinha marcado a cirurgia. Mas, né, já que você esperou tanto, ele entendeu o contexto, aí acabou que a gente fez a cirurgia. A cirurgia foi uma cirurgia aberta por conta da preocupação dele de ser a esteatose hepática, que estava no grau 3. Então, assim, ele falou assim: eu prefiro abrir e eu ter que tentar fazer por vídeo e eu ter que abrir as pressas por conta da gordura e o baço ali, tá, ele explicou algumas situações ali, né? E acabou que foi realmente uma cirurgia aberta. Então, assim, mas eu cheguei na mesa de cirurgia com 212 quilos. Então, essa minha intenção de mudar de vida, de qualidade de vida, de constituir uma família, foi ali o meu gatilho ali para realmente mudar, pensar em mudar de vida, né? Ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais menos, não digo esforço, mas você sabe que a obesidade traz os seus problemas, né? Você não dorme direito, você não respira direito. Ainda mais quando tem alguém do seu lado que quer dormir bonitinho, você fica com aquela roncadeira, né? Você sabe como é que é. Então, são situações e situações que eu acabava emagrecendo um pouquinho e já melhorava muito a qualidade de vida, né? Então, nesse quesito, em 2016, eu fiz a bariátrica, né? Depois da bariátrica aí, é, ó, fica em paz, viu, Gabriel? Se quiser me cortar aqui, Não, fica. não, tá excelente, cara, tá excelente. O que eu ia comentar, na verdade, Milton, é que quando tu decidiu fazer a bariátrica, né, pelos motivos aí que tu já explicou, na verdade, no meu ponto de vista, é que você tenta criar uma configuração mais determinística, né? A gente que é da área de software, a gente sabe o que é isso. Significa que a gente tira todas aquelas variáveis que podem alterar o sistema de uma forma negativa, que seria a obesidade, né? A gente sabe quantos problemas pode acontecer quando uma pessoa é obesa. E aí você tentava, então, reduzir essa complexidade para um sistema mais neutro, né? Mais compatível com uma vida normal para, com certeza, constituir família e tal. Então, eu entendo muito bem e estou apreciando que você está compartilhando conosco todas essas informações. Por favor, continue. Tá, só isso, né? É que a gente acaba sendo sucinto em algumas coisas, mas, por exemplo, a própria obesidade. Eu fui fazer todos os exames, por exemplo, a minha testosterona é super baixa. Era Uhum. super.
E aí eu fui investigar a fundo, aí deu um microadenoma de hipófise, né? Tá, aí eu comecei até a tomar remédio, cabergolina, né? Comecei a tomar de forma semanal, né? Só para equalizar isso. E as questões só foram piorando, as questões de saúde em si, né? Então, qualquer coisinha que a gente faz, a gente ficava cansado, qualquer coisinha que a gente faz, a gente já ficava desgastado, e chegou uma época, chegou uma época que por dia eu comecei a fazer as contas. Por dia eu comia 4 pães. Uhum. De sal, né, normal, mas eu acabava pegando um de sal e um de coco, que eu ia na padaria e pegava esse de coco. Aí fazendo as contas, você sabe que a gente gosta de fazer conta, né? A gente que trabalha nessa área, a gente gosta de fazer conta. Ah, mas se é 4 por dia, na semana você come 28 pães. Puxa vida, você come mais de 300 pães por ano. Será que a gente precisa disso, sabe? Tipo, aí eu comecei a prestar mais atenção. Aí veio essa questão da bariátrica para realmente de alguma forma, me reeducar. Porque assim, ó, hoje, se alguém me pergunta, o que que você acha de eu fazer a bariátrica? Hoje eu vou ser incisivo, vou falar para você, não faça, não faça. A minha opinião, é a minha vivência. Sua. Mas tem outros meios de você conseguir esse seu objetivo sem afetar outras situações, tá? Eu não tinha, na época, não tinha ninguém para me instruir e chegar a esse ponto, mas por que que eu digo isso? Olha só, eu fiz a bariátrica me ajudou, eu saí de 212, eu fui para 140 quilos, sabe? Nossa. Então, muito, me ajudou muito. Imagina você eliminar tudo isso no seu físico mesmo, você passar para manequim 54, né? 52, 54 e tal. Cara, Então, desculpa te interromper, Milton, mas eu calculei aqui 72 quilos. Foi exatamente o que eu perdi também no primeiro ano de bariátrica. Eu saí de 172 a 100 quilos. Só mais uma é, coincidência aí para olha adicionar na lista. que Pode coisa. continuar. Então, assim, foi muito, não vou falar que foi ruim, não, não é isso. É que, assim, o que ela traz acaba trazendo situações que acaba agravando outras. Por exemplo, tem coisas que, é claro, falam para você abertamente. Hoje em dia a tecnologia aí te permite isso, mas tem coisas que você vai descobrir na íntegra. Queda de cabelo. Mas você tem que tomar o ferro, você tem que tomar lá uma picadinha de ferro semanal. Você tem que viver tomando vitamina. Então, porque seu corpo, como o meu também foi o bypass, né? Uhum. Então, então, você acaba não absorvendo tudo que tem que absorver. Então, você precisa tomar vitamina, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Então, acabou que não só questões de cair cabelo, essas coisas, mas melhorou sim a qualidade de vida. Mas eu não digo que foi por conta da bariátrica, eu digo foi por conta da educação alimentar que ela acabou me trazendo. E hoje tem outras formas da gente conquistar essa sem ser de uma forma tão incisiva, né? Então, ali que vai te prejudicar. Por que que eu digo isso? Porque, por ser aberta, acabou gerando uma diástase, né? Então, acabou gerando uma hérnia incisional, que é uma hérnia gigantesca. Eu ia para fazer qualquer tomografia, todo mundo já se assustava. Uau, você está cuidando dessa hérnia? Porque a sua hérnia está com 20 centímetros por 20 centímetros. Nossa senhora. Assim, parede abdominal inteira. Então eu até brincava. Eu chamava até as pessoas que me seguem aí, ou que tá junto comigo, vai saber do que eu tô falando. Eu chamava de meu estomuguinho, né? Olha só, porque aqui no meu abdômen ficava uma bola, e eu achava que, olha só a cabeça, eu achava que era o meu estômago, mas não é. Era o intestino tudo para fora. Então, assim, acabou me trazendo uma má qualidade de vida por questões de pressionar, por questões de estar para fora, por questões de pressionar o próprio estômago, mas me deu essa hérnia. E aí eu falei, poxa, então agora eu tenho que correr atrás disso.
tenho que correr atrás disso. Quando chegou num ponto que estava me afetando mais do que o normal, Uhum. tá? Para complicado, já estava me dando falta de ar e eu já estava com 165 quilos. Já tinha já tinha um reganho de peso de aí de 20 e poucos quilos, né? Que daí a minha esposa falou: ah, beleza, vamos no médico. Vamos no médico. Foi aí que eu conheci o Dr. Vinícius. Eu fui no Dr. Vinícius, que é da equipe do Dr. Dário, tá? Gente boa demais, né? Aí ele pegou uma tabelinha na mão lá, viu meu peso, falou: ó, eu hoje não te operaria, porque você tem 60, na época acho que foi 64%. Você tem mais de 60% de chance de ficar na mesa de operação. Não dá. Porque para mim juntar tudo isso aí, eu vou ter que fazer uma forma que eu tenho que abrir os três músculos, tenho que juntar um músculo para pôr uma tela, colocar uma tela, juntar outro músculo, e até isso eu tenho que tentar juntar tudo isso. Você nesse peso, não dá. Você tem que chegar no mínimo aí em obesidade grau 2 para mim pensar em fazer alguma coisa. Porque se fosse mesmo a seguir as regras, até a doutora Gisele sempre fala isso, você seria grau 5 da obesidade ou grau Hum. 6, porque parou ali no grau 3, grau 4, né? Grau 4 e não deu. Acima disso é isso. Uhum. Beleza, mas se for seria um grau excessivo. E outra, deve estar tudo zicado aí, esteatose hepática, isso e aquilo, outro e tal. Aí, até aí tudo bem. Eu falei, doutor, então a minha meta é emagrecer? É. Então eu vou procurar um endocrinologista. E procurei. Procurei mesmo um endocrinologista. Me deu aquele Saxenda, né? Uhum. Saxenda. Remedinho caro, né? Pelo amor de Deus. Eu comprei umas 10 mais aquela né? Que até que funcionaria pelo objetivo dela, o glucagon, aquelas coisas todas que ela quer faz e tal, mas eu perdi 2 quilos, perdi 2 com isso e não me ajudou. Aí o que que acontece, né? Aí a vida tem as nossas caixinhas de surpresa. Isso foi no começo de 21, né? Então, para a gente querer tudo que a gente queria, é, família, constituir família e por aí vai, eu precisava de todo esse processo. Como a gente lá atrás, a gente entrou, antes um pouquinho da bariátrica, até em 2015, a gente entrou num processo de adoção. E o processo de adoção se estendeu por 7 anos, né? Nossa. Por 7 anos, se estendeu. Quando foi exatamente em 2021, 2022, a gente foi chamado para adotar um grupo de irmãos. A gente até então não conhecia, mas acabou aí que eram 4 crianças, né? Um não tinha nem 2 anos ainda na época, né? Tinha 1 ano e 6 meses. Aí uma de 3, que na época tinha 3, uma de 5 e um outro já estou errando tudo aí. Uma de 4, era tudo de 2 em 2, né? Uhum. E foi bem nesse período, em 21 e 22, que a gente descobriu algo que acabou afetando totalmente a nossa vida, que foi o câncer do intestino da minha esposa. Então, em final de 2020, começo de 21, ela começou a ter algumas dores, e em médico não achava, e fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo, nada que ela comia dava certo, nada, então ela começou a fazer uso de bebidas e comida líquida para poder fazer alguma coisa e tal, até que a gente foi no doutor Vinícius, né, que é um gastro, esse doutor que cuidou de mim, que cuidou dela, e aí acabou descobrindo que ela estava com câncer do intestino, com obstrução de 95% do intestino. Ela foi até fazer uma colonoscopia e a própria não deu nem para continuar, porque passava 5% de luz para o outro lado. Então não dava para passar, não dava para fazer nada. Então, às pressas, ela teria que fazer uma cirurgia, né? E começar o tratamento. Então, assim, para mim, na minha saúde ali, foi assim: uau, puf, para tudo.
larguei de mão, larguei de mão. Então, a minha prioridade, né, agora deixou de ser a minha saúde para virar a dela. Então, ela fez todo o processo, ela fez 3 cirurgias, uma para retirada, depois uma para colocar o porte-acate, né, e outra para colocar os drenos, que depois deu metástase hepática, que foi onde levou ela a falecer, né, foi a metástase hepática que acabou levando ela, mas a gente lutou junto. Ela fez aí 54 sessões de quimioterapia, e eu estava presente nas 54. Né? Isso eu não tenho que questionar. Até ela estava no hospital em abril, não, em março do ano passado. Abril agora vai fazer um ano que ela faleceu. E eu estava no hospital no dia 30 de março, onde foi, eu já até nesse período todo, né? Claro que vai ao hospital, volta, sai e tal, então a gente acaba nem comendo, então você acabava forçadamente fazendo alguns jejuns. Eu sempre gostei de fazer jejum, né? Até a própria bariátrica te educa a Hum. isso. E você come pouquinho, você vê, a minha felicidade foi quando eu fui fazer uma ressonância, uma tomografia, e eu vi que o meu estômago tem ainda 7 centímetros, né? Tipo, por mim, o tanto que eu tinha engordado, você imagina, né? Todo mundo fala, é um músculo, ele vai esticar, Vai né? dilatar de novo, é. Mas o meu ainda não, olha sacanagem, né? Mas não estava dilatado, então ele estava com os seus 7 centímetros. Então, mas eu sempre fui de comer pouco. Eu só comia o errado, mas Uhum. eu sempre fui, mas comia coisa errada. Então eu acabei fazendo vários jejuns que me trouxe aí no dia 30 a fazer esse jejum doido de 40 dias. Eu coloquei na cabeça que é isso, 30 de março, eu falei, eu vou fazer o meu jejum de 40 dias, para não só para fins, vamos dizer assim, de superação, você consegue, psicologicamente falando, né? Por toda a situação que você está vivendo, você saiu de uma bariátrica, você fez, agora você está constituindo uma família com 4 crianças, vocês viveram, a gente viveu ali intensamente quase 2 anos, né? Com tudo isso. Mas poxa, mas ela não estava com câncer e mesmo assim vocês adotaram e tal. Isso foi em conjunto, né? Não foi uma situação fácil de decidir, mas a gente juntou com os médicos dela que tratavam ela. E uma frase do médico dela falou, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele falou assim: por mais que você tenha o que você tem, viva os seus sonhos. Ah, Aí eu, uau, né? Então, assim, porque pode chegar lá na frente, dar tudo certo, como também pode chegar e dar tudo errado, mas você não deixou um segundo sequer de lutar pelos seus sonhos. Então isso mexeu comigo também, não só mexeu com ela, mas mexeu comigo também de dar forças. E aí, vamos, né? Vamos. Aí sim a gente constituiu e agora no meio de tudo isso a gente ficar sem comer, né? A gente, bom, ela já estava, porque ela comia bem pouco mesmo e ela estava com esse problema, então eu acabava unindo o útil ao agradável. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer esse jejum, né, de 40 dias de jejum mesmo, de água só, ela tentou tirar da minha cabeça, né? Ela não queria que eu fizesse de jeito nenhum. Ela já me viu fazendo jejuns de 7 dias, é, e era assim, fazia de 3, ficava 5, depois voltava, fazia de 3, ficava 5. Então ela me via fazendo isso. E aí até que ela falou, no dia 30, ela falou, então tá, se vai fazer, faça direito, procure um médico e faça com acompanhamento. Eu falei, tá bom. Mas acabou que a situação toda não me permitiu procurar um médico, mas mesmo assim eu comecei a fazer o jejum. Então, quando eu fiz esse jejum, comecei dia 30 lá de março, no dia 1º de março eu fiz, no dia 1, 2, 3, até que chegou no dia 10, ela faleceu, né? Então, ela pegou ali 10 dias do meu jejum, e pensei cá com os meus botões, né? Porque a gente pensa muito, né? A gente acaba sendo paralisado pelos nossos próprios pensamentos às vezes, né? Mas eu pensei, vou continuar ou não vou continuar, né?
tenho ainda o meu propósito ou não tenho ainda o meu propósito? E eu acabava pensando, se ela estivesse aqui, ela ia falar assim para mim: siga os seus propósitos e lute pelos seus sonhos, que foi o que ela ouviu do médico, Hum. né? Então, isso me fazia dar forças para continuar, apesar de todo mundo na sua volta, não, come, não, você tem que comer, não. Isso né, é hábito de quem está de jejum, aí acaba passando por isso, acaba passando por situações que às vezes as pessoas não entendem, né? Tipo, quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente faz é parar de comer. No caso dela, eu ficava preocupado dela não comer. Depois que eu vim entender, o médico sentou comigo e me explicou: ô Milton, eu prefiro que ela não coma. Eu prefiro que ela fique de jejum do jeito que ela tá, por quê? O corpo não vai estar combatendo outras coisas, vai estar focado no que precisa estar focado. Então, a partir do momento que você come e absorve, aí seu fígado vai tentar batalhar o que você está comendo, porque de repente você não está comendo uma coisa que deveria comer, e vai deixar de fazer aquela tarefa. Eu sempre brinco, né? Até esses dias eu até brinquei com meu pai. Pai, sabe aquele dia que você acorda de manhã, você tem uma lista de afazeres. Quando você chega 4 horas, 5 horas da tarde, você olha para sua lista e fala: o que que eu fiz dessa lista? Eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada do que eu precisava. Eu fico imaginando o meu fígado, né? Tipo, ele tem que fazer tanta coisa ali, mas ele está combatendo algo que eu estou colocando lá para ele combater e depois na hora de fazer, opa, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu fico imaginando, hoje a gente pensa dessa maneira. Então, hoje a gente vê que o jejum por si só não é só uma questão estética, não é só uma questão emocional, não é uma só não é uma espiritual e tal, não. É uma questão de saúde, porque se você comparar os meus exames que eu fiz antes e o depois, é impressionante o que um jejum faz internamente no seu corpo, né? Já que nós estamos conversando sobre isso, Milton, desculpa te interromper, a tua história Claro, é fascinante, a gente fica quase hipnotizado escutando tu narrar toda essa experiência. Eu fico aqui imaginando o teu nível de resiliência para passar por tudo isso e ainda conseguir constituir essa família da maneira que tu fez e conseguir ainda fazer o teu trabalho, né, como arquiteto de software, como tu faz muito bem. Então, olha, parabéns demais. Tu me mandou teus exames, deixa eu, antes de mostrar teus exames, mostrar uma foto, né, para o pessoal ter mais ou menos foi- noção do que tu chegou. Quantos quilos tu estava aí, Milton? essa foto foi do Natal de 23, Natal de 23. Essa aí eu tava pesando 165 quilos. 165 quilos. Tem um conjunto de 160. fotos aqui, pessoal, vou ter que mostrar. Tem um pessoal aqui que segue seguido nossos jejuns. A Anabela fez o jejum de 3 dias ultimamente, de Portugal, uma querida aí, sempre tá ligada nas lives. O Gustavo também segue a gente no Instagram aí, compartilha muitas informações também, então tem uma turma legal assistindo. E essa daí, Essa Milton, aí tava faz com quanto? aí faz 2 semanas. Eu saí para uma reunião e acabei tirando uma foto, porque eu confesso, eu não sou muito de ficar tirando foto, essas coisas não. Eu falei, vou tirar uma porque vai que vou precisar e tal. E eu acabei tirando essa foto aí, mas essa foi de 2 semanas atrás, né? Diferença, né? Que maravilha. Tu tá com quanto agora, Milton? Hoje, 94. 94, calculando aí 6 quilos mais 112, 118 quilos a diferença aí mais ou menos, né? É, 2 pessoas, né? Como a minha esposa, seriam umas 2 pessoas, né? Mas assim, muda tudo, né? A qualidade de vida, muda o pensamento, muda você se policiar o que você põe para dentro, né? Impressionante. E impressionante que de 30 de março eu fiz o meu jejum de 40 dias. Com esse jejum de 40 dias, eu emagreci muito, cheguei a 120, alguma coisa, até mandei uma tabelinha aí para você depois, que tem até as medidas da cintura, tem a gordura visceral, tem tudo isso daí. Inclusive até a doutora Gisele, o maior sucesso da minha carreira, né? As consultas com ela era impressionante, né? Mas eu perdi ali, ó, se você tem uma ideia, eu perdi 25 centímetros de circunferência abdominal.
né? Só de gordura interna, que seria os das viscerais, né? Eu perdi 10 quilos, ó. É o último lá, saiu de 20 para 10, perdi 10 quilos. Então, a primeira gordura que foi, por isso que eu fiquei preocupado quando o médico fez a minha cirurgia. Eu falei, e aí, doutor, como tá meu fígado? Ele, limpinho, Ah, impressionante. Dose hepática grau 3 e ele tá limpíssimo. O médico achou que eu ia ter que arrancar a vesícula. uhum. Arrancar a vesícula. Eu não precisaria também arrancar o apêndice, mas por mexer muito lá, eles têm uma técnica que fala, ó, vamos tirar para evitar atrito. Mas foi para patologia, estava normal. Aconteceram algumas situações do tipo, nos últimos exames que eu fiz, deu que eu estava com alguma coisa na coronária, Hum. né? Ação na coronária. Não sei para onde foi parar também, não tem mais. Então, assim, mas não vou falar que para você que é fácil entrar nesse dias e só água. Mas eu consegui, até depois voltei no médico no dia 26, uma sexta-feira, já fazia 16 dias do falecimento da minha esposa, e falei para ele, doutor, agora está na hora da gente seguir o fluxo, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vou fazer a minha cirurgia, agora eu tenho que cuidar da minha saúde, minha esposa me deixou vários recados, entre eles, para fazer a minha cirurgia. O que que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa, o que você está fazendo? Porque você já está um pouquinho mais magro. Ele falou assim, sabe? Eu falei, doutor, eu estou há 27 dias sem comer. 27. Já pôs a mão na cabeça, assim, já ficou desesperado. Mas e aí, você está tomando coisa? Eu falei, doutor, só água? Não, mas isso pode... Aí ele ficou preocupado, né, com toda a situação e tal. Aí ele, ali mesmo, eu falei, então você vai procurar essa nutricionista que passou da doutora Gisele, e vai procurar isso aqui e você tem que fazer alguma coisa. Porque agora o problema seu não é sair do jejum, porque eu não tinha fome, é impressionante. De 4 a 5 dias ali, né, os 3 primeiros dias é fome atrás de fome. Isso não adianta. Você sente fome mesmo, seu corpo está entrando em transição, então você acaba tendo mais fome. Mas a partir do quarto dia, se passa a enxergar de uma forma diferente, porque você acaba tendo, as suas ideias acabam ficando mais claras, né? O seu objetivo focado, as suas ideias você começa a enxergar coisas que normalmente você não enxergaria. Seja na maneira do que comer, seja você começa, opa, mas será que isso aqui vai me fazer bem? Nossa, mas é tão gostoso, tá, mas vai me fazer bem? Eu preciso disso. E aí, depois do quinto dia, você entra numa transição ali que você não sente fome nenhuma. Eu não senti nesse último, é claro que eu já vim regrado, né? Eu já vim de uma forma segurando o que eu comeria de habitual, que eu parei de comer, beleza. Então eu não tive nenhum episódio de dor de cabeça. Não tive nenhum episódio de dor de cabeça. Então, na realidade, quando eu entrei para esse jejum de 40 dias, a minha preocupação não era mais o jejum, era como eu iria voltar a comer. Porque a minha ideia, olha a minha ideia, vou fazer um jejum de 40 dias, no 41º eu tô numa churrascaria. Essa era a Nossa minha, senhora, aí tu ia complicar a vida, hein? essa era a minha ideia, tipo, eu vou arrebentar de comer. Hã, hã. Chegou no 41º dia, falei, já fui instruído, porque daí nesse dia 26, no dia 26, no dia 27 era um sábado, de manhã o doutor me ligando. Ô, Milton, sábado de manhã, eu falei, doutor, vai pescar, doutor? Não? Ó, peraí, vou te mandar uns áudios aí. Aí que ele mandou uns áudios do doutor Dário para mim. Não conhecia o doutor Dário até então, né? Só de renome e tal. Aí ele falou: ó, você tem que tomar isso, você tem que comer isso, você tem que tomar esse dimalato de magnésio, você tem que tomar essa reposição de sódio para você entrar bem. Porque assim, ó, a única coisa que realmente me incomodou no jejum foi uma cãibra que eu tive no meu pé, mas não era muscular, era meio que nervo ali. O nervo se estendia do pé. Nossa, aquela dor era insuportável. Pior do que quando a gente é obeso e tem cãibra na panturrilha, né? Porque eu tinha direto. Eu acordava, minha Eu esposa também. falava, que é isso? Ela falava desse jeito, porque do nada, né? A gente levanta para não esticar, né? Para não esticar e estender, a gente levanta do nada. E eu tenho 2 cachorros, né? E eu assustava de levantar rápido da cama e encontrar os 2 cachorros ali embaixo, sabe? Tipo, eu ia pisar neles, porque você levanta tão rápido.
porque é uma dor insuportável quando É. estica, né? Então, mas isso me incomodou. Mas, conversando com o doutor, ele me passou tudo o que eu tinha que fazer, e no 28º dia eu comecei com um hidrolift, né? Uhum. Usar o sal, usar o magnésio, e incrível, naquele dia eu já não tive mais cãibra. É. Realização disso. E no 34º dia, o meu intestino deu de querer funcionar. Tipo, é impressionante, não estava comendo nada, mas saiu, né? Saiu, tipo assim, caca de neném, sabe? Tipo, não tinha nada, mas mesmo assim ele quis dar uma de querer aparecer, né? No 34º dia. Aí, beleza, chegou no 41º, eu tentei, vamos lá, vamos começar a comer, né? Vamos começar a comer, vamos fazer um franguinho. Não bateu. Bateu e não bateu. Na mesma hora eu senti ânsia e tal, e aquele dia eu não comi mais nada, não tentei mais nada, só água. Como é que tu preparou o frango? Só curiosidade, meu, tu colocou um Então, azeite de oliva em cima ou tu fez ele só cozido? na realidade, ó, eu tenho essa mania, hoje eu tenho essa mania, tá? Eu vou na Swift aqui, compro aquele saco de 1 quilo de frango, de peito de frango, eu ponho num pirex de vidro e só com sal, pouquinho de sal e um fiozinho de azeite e ponho para assar. Ponho para assar, mas cozinhando, né? Porque ele tá tudo fechado. Deixo ali 1 hora e meia, 2 horas. É. Ele não pega, mas ele fica ali. Quando eu tiro ele, ele já está cozido, mas não está com cor. Aí eu acabo congelando os pedaços para facilitar o meu dia a dia aqui, né? E aí poxa, hoje eu faço isso. Naquela época eu não fiz, né? Aí eu posso cortar e posso, fica perfeito. Põe mais um pouquinho de sal e mando para dentro. Mas hoje eu faço diferente. Eu pego ali aquele pedacinho, enrolo com bacon, ponho na air fry e deixo ali uns 15 minutinhos só para pegar uma cor e, nossa, fica espetacular. Dá até água na boca, ó. É. Mas eu sou vidrado nisso, né? Mas não foi. Não, nem cozido, nem cozido, nem cozido. Tentei dar uma fritadinha, juro, eu engasguei e não consegui. Não sei se era questões na garganta mesmo, de muito tempo sem deglutinar alguma coisa e tal, ou se era realmente do estômago. E não consegui. Isso foi o 41º, segundo e o terceiro dia. Quando foi no 43º dia, aí eu falei, tá, vou ter que mudar a estratégia. Aí eu voltei na doutora Gisele, ela falou, ó, agora o seu retorno, vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai pegar 150 gramas de carne moída, você vai dividir em 50 gramas. Hoje você vai comer 50 no dia todo. Pode comer um pouquinho de manhã, seja à vontade. 50 gramas no dia. Amanhã 50, 50. Depois do terceiro dia você vai comer 100. Aí você vai subindo até chegar a 500 gramas por dia de carne moída. Eu já não aguentava mais ver carne moídas, né? Mas, mas deu certo, mas deu certo. Em contrapartida, você tomar esse caldo de osso, que é importantíssimo, né? E você vai fazer o uso desses suplementos. E foi aí que eu comecei a voltar a comer, mas ainda assim, zero carboidrato desde o dia 30 de março, né? Então, realmente, eu ainda não entrei numa dieta cetogênica full. Por quê? Porque a minha prioridade era estar bem na mesa de operação. Uhum. Meu foco era estar com abaixo de 100 quilos, né? E eu estava na mesa de operação, eu estava com 96 quilos. Então, assim, foi impressionante, porque o médico usou o Botox no músculo antes, porque corria o risco de não chegar, e acho eu que chegou muito bem, porque foi só elogios, né? Então, eu consegui fazer o que eu queria e sair bem de uma cirurgia. A cicatrização foi perfeita, tipo, não tive dor de cabeça. Uma coisa que eu me regrei dessa vez é usar cinta, como, né? A Uhum. gente acaba mão, mas a minha cirurgia bariátrica foi aberta, eu não usei cinta muito tempo, incomodava, incomodava. Então a cicatriz abriu um pouco, ficou É. meio aberto, pontos. Mas nessa o doutor já corrigiu, já arrancou fora, né? Arrancou um pedaço fora. Então eu tentei me segurar, né? E até então, agora que eu vou voltar a fazer os exercícios. Mas essa dieta
É impressionante o que faz no nosso corpo, né? Você tá na carnívora hoje, Milton, só para o pessoal entender qual que é a tua abordagem. Então, daí depois, pós-cirurgia, como eu comecei direto na carnívora, não ainda estava em cetogênica, não pensava nada de cetogênese. Quando eu saí da cirurgia, eu voltei só na carne mesmo, só comendo carne, 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 carne. Foi aí que daí voltei na doutora, a gente traçou uma estratégia para se criar esse pós-cirurgia. Inclusive, eu tenho que voltar nela lá para a gente criar outras condições, porque hoje talvez eu partiria para uma outra situação, mas sem deixar a carnívora. Por quê? Vou confessar, tem dia que você não quer ver carne, né? Tem dia que você fala, pelo amor de Deus, é impressionante, né? Tem dia que, mas porque você está saciado? Você não, você acaba enxergando e começando a ouvir o seu próprio corpo. O corpo dá os limites, né? A gente que acaba não percebendo, mas hoje eu consigo perceber. Tem dia que hoje, poxa, eu comi hoje de manhã. Só vou comer no outro dia, porque não dá fome, gente. Eu não vou comer porque eu preciso. Não, eu não preciso. Não é isso. Isso é questão cultural. Eu não preciso dormir de barriga cheia. Não. Eu tenho que me policiar, eu tenho que me entender que o meu corpo está falando comigo, eu só tenho que interpretar, né? Vai lá, toma uma água, toma um chá, que seja um chá, né? Um café. Tem gente que sabe que programador não pode ver café, né? Programador a máquina do lado e duas térmicas do ar lá, tá vendo? Então, chá é excepcional. Eu adoro chá, adoro café. Não, isso não tem. Não tiro hoje, eu não tiro, né? Inclusive, o meu tá aqui também, ó. Ah, show de bola. E, ó, só pra não falar que eu não tô mentindo. Ó, O programador é o indivíduo que é capaz de transformar café em código, né? exatamente. Tem o café em código, né? Não tem código. Mas o que essa dieta me fez, o que essa dieta me fez mudar de pensamento, mudar de visão. A gente que trabalha nessa área de exatas é impressionante. Quando eu estava de jejum, inclusive eu vou fazer outro agora em abril, fazendo um ano aí de tudo, né? Eu vou voltar a fazer outro de 40 dias. Mas, você quer emagrecer mais? Não, não é questão de emagrecer, não, gente. É questão de colocar a casa em ordem. Eu sei que quando eu faço um jejum, é incrível, todos os meus exames foram normalizados. Todos. Então, assim, são Vamos mostrar alguns situações. deles para o pessoal aí, Milton. Não sei se a resolução vai ficar boa, mas esse daí é a tua glicose em jejum, né? Olha que interessante. Eu tinha ali em 2017 90, 96 e tal. O meu último de glicose deu 68. Inclusive, nesse dia desse exame, que foi em agosto, antes da cirurgia, que agora eu vou fazer outro para voltar no doutor. Esse aí, eles não conseguiram nem calcular. Não conseguiram, não, né? Eles têm uma métrica no laboratório que, se estiver abaixo de 70, eu não calculo Roma e R. Ah, interessante. Isso é novo para mim. Aí, por isso que o do Roma não apareceu, porque estava 68. Mas a doutora calculou lá para mim e tal, né? Ela fez toda e tal. E assim, eu estava pré-diabético. Eu já estava pré-diabético. Então, eu estava a um ponto. A minha obesidade era tipo grau 3 para cima. Então, todos os índices estavam nas alturas, nas alturas. E uma coisa que chamava a atenção nossa, mas como em jejum você ter uma glicose de uma pessoa que está comendo? É. Sabe? E impressionante, eu sentia, nessa época dos 40 dias, eu sentia um adocicado muito forte na boca. Tem gente que faz uma dieta aí de, de, de 7 dias, do terceiro para o quarto já começa a sentir, que é acetonas, é a liberação das cetonas, né? Muito impressionante você ver o seu corpo trabalhar da forma que ele deveria trabalhar, né? A minha esposa Então, assim, reclamava do mau hálito aí no dia 3, e agora ela já é, não reclama mais porque é normal, sempre. é normal. Como? Não tem como, você não está comendo, né? Não está fazendo nada. Mas olha para você ter uma ideia, ó, a minha insulina basal em 21 era 19,50. Nossa. Ela foi para 3,80, ela baixou até mais, 2,51, chegou, estabilizou ali em 3,88. Então, assim,
essas situações que acabam nos mostrando, por tudo que eu passei, né? Não foi só isso, né? Foi essa situação com a minha esposa, foi a situação com os filhos, e você tendo que, tipo assim, queria muito ter tempo de chorar, vamos dizer assim, tá? Passar o luto que eu deveria passar, vamos dizer assim. Mas acabei não tendo tempo por cuidar de todas essas outras situações. Então, assim, isso me trouxe um objetivo, uma coisa, não que eu queira, eu não sou daqueles que quero converter ninguém. Eu quero que eles vejam o meu exemplo, só isso. Então, eu não preciso chegar em você e falar assim, se eu fosse você, eu faria uma semana de dieta carnívora, e aí na segunda semana você dá uma cetogênica, pega ali alguma coisinha diferente, come um queijinho, come alguma coisa diferente, mas depois você volta de novo ali para carnívora, porque você vai ver a qualidade de vida que vai te dar, né? Até conversei muito com a nutricionista, a doutora Gisele, o que fazer com as crianças? Tipo, eu vou privar elas de comer um pão, uma bisnaguinha, tomar um Danone e tal, e aí ela falou assim, ó, é complicado, né? Com criança é complicado, mas o que a gente pode fazer é ir se readequando. Dá a primeira proteína para ele comer. Ó, vamos comer o franguinho. Come o franguinho. Na hora que for comer o arroz e o feijão, que não pode faltar na mesa de um brasileiro, né? Arroz e feijão, que vira glicose, a gente sabe, amido, farináceos e tal. é, Ela não vai estar sem fome, porque a proteína sacia, o carboidrato, quanto mais você come, mais você quer, né? Se você comer 300 gramas de arroz e feijão, é diferente de você comer 300 gramas de frango, né? Hoje a gente sabe disso, naquela época eu não sabia. Por isso que eu falo que hoje eu não faria uma bariátrica. Não faria, claro, hoje eu tenho uma visão diferente, passei por tudo que eu passei, entendo da maneira, né? Entendo hoje de uma maneira que hoje eu surtiria muito mais resultado fazendo um jejum que seja intermitente, não precisa ser louco de 40 dias, mas faça um jejum intermitente para equilibrar ali a insulina, glucagon, né? Para equilibrar essa situação, mas me trazendo um benefício, porque quando eu estava de jejum, eu estava mais forte. Eu me sentia mais forte, mais acordava de manhã, elétrico, acordava de manhã e incrível que pareça, os meus melhores sonos foi quando eu estava de jejum. Mas engraçado, eu dormia e acordava no outro dia. Eu acho que podia cair o mundo que não acordava, entendeu? Sabe esse Então, jejum que nós fizemos recentemente de 3 dias, que a Anabela participou também? A gente também fez a medida do sono, da qualidade do sono, né, Milton? E eu uso o anel aqui do sono, tem relógio, enfim, tem outros dispositivos, né? E a gente constatou isso, na verdade, eu tive 2 horas de sono profundo, né, no segundo e também no terceiro dia de jejum. E a gente, como engenheiro, né, a gente gosta de medir tudo e tenta racionalizar, né, os dados, né, ou seja, tirar a informação dos dados que a gente observa, né, e é uhum. muito interessante quando a gente faz esse match, né, Milton, de dados com o que a gente se observa no corpo, né. Hoje de manhã minha esposa me perguntou: Gabriel, se tu soubesse da carnívora antes de fazer a bariátrica, tu teria feito exatamente esse ponto que tu É. tocou. Eu digo, olha, eu não sei te responder, eu acredito que se eu tivesse o mesmo nível de informação que eu tenho hoje, provavelmente não, porque a Hum, gente conhece vários métodos, né, para controlar mais esse impulso alimentar, essa fome que a gente sente, mas eu uhum. vou conversar com um cara fantástico e eu compartilhei um pouco a tua história com ela. Ela disse, não, vou assistir. Agora eu tô vendo que ela tá acalmando o nosso bebê, provavelmente ela não tá conseguindo assistir a live, mas ela vai assistir depois. É. Então, interessantíssimo. Desculpa, cara, não quis te interromper, tá sensacional. Legal, legal. Eu acho que é importante, sabe por quê? Sabe aquela ideia do tipo, quantos de nós não faríamos coisas que já fizemos lá atrás, né? Mas lá atrás a gente não tem a cabeça, ou não tinha a cabeça que a gente tem hoje. Isso chama-se maturidade, né? Então você acaba criando as circunstâncias e maturidade em si que você acaba trazendo. E é engraçado, né? Quando a gente quer trazer um benefício para hoje, a gente pensa mais no próximo do que na gente mesmo, Hum. né? É importante essa informação. Por que que eu digo isso? Se chegar alguém em mim hoje e falar assim, poxa, eu quero fazer a bariátrica, eu faço? Eu falo.
como você tá. Eu não vou taxar a minha opinião porque foi a minha vivência, né? Eu acho que cada um tem a sua circunstância. A gente até falava um pouco antes, né, sobre essa questão de não julgar as pessoas, né? A gente olhar e enxergar um contexto, porque poxa, tem um carro correndo atrás de mim querendo me passar doidado e eu tô brigando. Ah, eu não vou passar, eu vou deixar esse cara passar, não, tá louco? Mas eu não sei o que tá acontecendo. E se é um médico indo salvar a vida de alguém e eu tô brigando com ele porque ele tá, sabe, tipo essa situação? Hoje a gente pensa assim. Mas lá atrás a gente não pensava. Mas isso é maturidade, isso é a vida que vai te trazer. Só que para alguns demora muito, para alguns é muito precoce, né? E, só que assim, hoje eu sou nessa onda. Eu vou aprender com quem eu posso aprender. Como aprendo aí com o Dr. Gabriel, as lives que ele faz, Dr. Dário. Então, porque isso aqui a gente está aprendendo, a gente aprende. Hoje, foi o que eu falei para você, eu acordo de manhã e falo, o que eu vou aprender hoje? Eu acho que a vida é um aprendizado, a gente nunca sabe o suficiente, né? E quando a gente pega situações como essa, que pode trazer de benefício, tem gente ainda que quer pagar para ver, né? Tem gente que faz questão de pagar para ver. Hoje eu sou daqueles que, se você fez e deu errado, eu não vou fazer a mesma coisa se eu não tiver tanta certeza, porque eu sei que já foi um erro. Eu vou errar na mesma situação? Para quê? Eu vou partir dali, do seu sucesso, eu vou partir para o meu, porque eu quero descobrir também os meus fracassos. Porque é o que te faz crescer são os fracassos, não tem como. Então, hoje eu quero ser um pai melhor. Hoje eu quero, para os meus filhos, hoje, por exemplo, eu tenho uma ajuda muito grande dos meus pais, né? Porque eu estou ainda em transição, né? Estou em mudanças e então eu tenho que, estou em transição, até porque, igual eu falei para você, correria com escolas, isso e aquilo, são os quatro e tal, mas os meus pais têm me ajudado muito, muito. Então, assim, a nossa rede de apoio, vamos dizer assim, acaba nos sustentando. E é engraçado, porque daí a gente acaba valorizando outras situações, como família, como quem está do seu lado. Ah, não importa se você está brigado com a sua família ou não, se você rasgou o verbo com a sua família ou não, mas ela vai estar lá para te apoiar na hora que precisa. Né? Isso é importante. Então, a mesma coisa de uma situação, de uma cirurgia bariátrica, de uma cirurgia de hérnia, por exemplo. Minha mãe vinha todo dia para cá para cuidar de tudo, porque a hérnia, eu não mandei a foto para você, mas a foto é bem chocante, a foto, porque abriu mesmo, daqui do externo até abaixo do umbigo. Então, colocou uma tela, né, de 30 centímetros por 30 centímetros no abdômen. Nossa. Você imagina? Então, foi uma incisão muito grande, né? Então, mas ouvi do médico do tipo, perfeito. Foi excepcional. E o doutor Dário estava na minha cirurgia, ele estava auxiliando o doutor Vinícius, né? Então, foi excepcional. Para mim, foi o meu sucesso do ano, vamos dizer assim, apesar de ter sido a cirurgia ter sido dia 30 de setembro, dia 29 de setembro foi meu aniversário, e dia 30 de setembro eu fiz a cirurgia. E é impressionante porque a gente vai, tipo, uau, eu tinha que estar olha só a loucura, tive que estar de madrugada no hospital e chamava Uber, e o Uber não vinha, eu não queria ir com o meu carro, deixar o carro lá no hospital, pra quê, né? Acabou que eu fui de patinete pro hospital. Sabe aqueles patinetes que alugam na rua? Eu peguei um aqui no bairro e fui, 3 horas da manhã, um doido andando de patinete, chegando no hospital. Mas a gente se diverte, mas é real, igual a gente falou, tá? A vida é muito curta, né, pra gente não viver. E são Uhum. os valores. Então, eu recebi muito dos valores por tudo que eu passei, né, com a minha esposa, por tudo que eu passei na minha casa, por tudo que eu passei hoje com a minha família. E hoje eu enxergo as coisas numa outra perspectiva, vamos dizer assim, né? Mas canalizando aqui internamente que, ó, o meu corpo precisa de mim, né? O meu corpo precisa de mim. Não é da minha boca, também não é do que eu penso para comer. Ah, tô vendo aquele pratão de lasanha. É bom? Claro que é. Ninguém vai falar, ninguém tá falando que não é. Mas vamos pensar lá atrás. O pessoal lá de trás da época não vou chegar à época das cavernas, né? Mas tinha lasanha? Hum. Acho que não, né? Mas também
existia outras doenças, como por exemplo câncer? Existia, talvez, né? Mas não de uma forma tão incisiva como está sendo hoje. Jovens de 24, 28 anos com câncer de intestino, É, sabe? É impressionante. Se isso não for alimentação, é o quê? é. Qualidade. O celular que está trazendo isso pra gente? Porque hoje tudo é celular, né? Até o celular é o problema e tal. Não, não é o problema. Eu posso ir ali e desligar ele a hora que eu quiser. O problema não é o celular. O problema Falando nisso, Milton, desculpa te interromper de novo, mas eu tenho uma Claro. curiosidade que é uma pergunta que eu me faço também, porque eu operei com 23 anos de idade, então mais da metade da minha vida foi obeso, ou seja, eu sei que eu perdi muito tempo, eu sei que a minha saúde hoje está mais debilitada por conta da obesidade. Isso é um fato, não tem como a gente reverter, né? Exato. E o que a gente pode fazer é pensar daqui para frente, né, o quanto, dos anos que nos restam, né, se ainda foram anos que nos restam, né, a vida é cheia de surpresa, mas considerando que a gente vai ter ainda alguns anos pela frente, quantos desses anos a gente pode ter com qualidade também, né, Milton? O teu caso foi parecido também, né, tu fizeste no teu timeline da vida, tu fizeste a bariátrica bem mais tarde do que poderia ter sido feito, ou tu mudou teus hábitos bem mais tarde do que tu pudesse ter mudado, né. Como é que tu lida com esse sentimento? Não é um sentimento de culpa, mas é uma análise interessante a ser feita, né, Milton, porque a gente, na verdade, nós 2 perdemos muito Uhum. tempo, né. Exato. Então, que hoje a gente não perderia, né? É impressionante, né? Mas assim, a gente precisou, eu entro isso no negativo, porque a gente precisou disso para chegar na situação que a gente está hoje. Igual eu falei, demorou 36 anos para me fazer a bariátrica, né? 36 anos. Mas para mim ter qualidade de vida, demorou 43 anos. Uhum, Gente, então, foi no ano, para mim, foi no ano de 2024 que mudou a chavinha. Não foi quando eu fiz a bariátrica que mudou a chavinha. Por quê? é. A bariátrica te traz um benefício, você emagrece, mas você reganha se você não tiver cuidado. E a maioria das pessoas ganha novamente. Ah, e vem com aquela, porque eu posso comer. Você vai testando, é engraçado, né? Você vai testando o seu corpo, vai comendo um pouquinho mais, vai comendo um pouquinho mais. Não passei mal, não deu síndrome de dumping, não deu nada disso, não deu nem nada. Vou comendo um pouquinho mais, vou comendo um pouquinho mais, até chegar num ponto que você está comendo o que você estava comendo antes. Uhum, Então, assim, hoje eu não enxergo sim, que tem defasagem, mas que não volta atrás, né? É aquele velho ditado, né? Por isso que o retrovisor ali do carro é pequenininho e o para-brisa é grande, né? Pra você olhar para trás, você tem que olhar pequenininho, mas para você olhar para frente é enorme. Então, foi o que eu falei com o caso da minha esposa. A gente viveu intensamente 2 anos que para mim valeram uma vida. Para mim valeram uma vida. Porque em 2 anos a gente impregnou valores nas crianças que vão ser para o resto da vida. E até hoje eles comentam sobre situações desse tempo. Então, não que eu perdi tempo, vamos dizer assim, tá? Mas apesar da gente ter perdido, a gente sabe disso. Porque ia ter qualidade de vida. Mas o sistema em si é contra tudo isso. O sistema é contra. Por mais que as pessoas que estão ao teu redor gostam de você, te amam, mãe, pai, vô, vó, eles querem te ver comendo, porque a felicidade é comer mesmo, você sabe disso. A felicidade é comer. Só que assim, opa, não tá comendo, então tá doente. Esse é o ditado de vó. Então, assim, o sistema em si é contra tudo isso, mas não é porque a gente deixa de aprender, né, que a gente vai deixar que isso nos afete. Então, eu hoje, eu sei, a expectativa de vida é de quanto? De 75, de 70 a 75 anos aqui no Brasil, não sei aí, né, mas aqui é um pouquinho, acho que 70 a 75 anos. 79 aqui. Uhum. Aí, tá vendo? Tem uns 4 anos a mais aí. Aqui 75. Mas eu quero estar bem, sabe? Eu quero ser um daqueles voos, sabe? Daqueles voos que vamos curtir, vamos pra praia, vamos, sabe? Tipo, porque, gente, esses são os valores da vida. Eu passei por uma situação que eu não gostaria que ninguém passasse, que a gente viveu aí 20 anos juntos, 20 anos juntos,
E foi uma. é, se eu falar para você, você vai falar, tá mentindo. Não estou mentindo. A gente vivia, sim, uma plenitude no nosso relacionamento. Ah, mas foi por conta da doença. Não foi, a doença foi em 21. Em 21, eu já estava casado há 17 anos, 18 anos. Então, isso vem de uma constituição e de uma mudança de comportamento. Quando a gente muda o comportamento, que seja a alimentação, gente, vai influenciar o seu estilo de vida todo. Não vai influenciar só a sua alimentação, vai influenciar o seu estilo de vida. Você vai deixar de ir a lugares que trazem coisas ruins para você se alimentar, por exemplo. Você vai começar a se policiar em lugares e outra, gente, vão cá entre nós. Uma dieta, você sabe disso, uma dieta boa não é barata. É muito mais fácil a gente abrir o armário e ver o que tem ali para comer do que você ir para uma dieta saudável, que você tem que ter alimentos específicos. É uma coisa mais cara, né? Mas essa situação faz com que o seu exemplo, você não precisa sair vendendo isso, não. O seu próprio exemplo vai ser a melhor situação para quem está precisando. Então, eu não quero crer que eu perdi, apesar de ter perdido. A gente sabe disso. A gente, né? Principalmente a gente que é da área de exatas, a gente sabe disso. Mas eu quero, daqui para frente, fazer o melhor. Fazer o que. Sabe aquela coisa do tipo, final de semana, por exemplo? Esse final de semana. Fui para casa dos meus pais. Ah, não deu nem vontade de entrar na piscina, sabe aquela coisa do tipo, não, não, hoje não. Hoje vamos sentar no sofá e vamos ficar tudo grudado, né? Porque as crianças são assim, né? Gostam de ficar grudado. Mas eu poderia estar fazendo outra coisa? Poderia. Mas e o pensamento e a situação que impregna nos valores? Né? Ah, posso acordar de manhã e ir para trabalhar e sentar a bunda lá do escritório e só sair quando o pé inchar, porque o meu pé ainda incha de vez em quando, porque eu fico muito tempo sentado. Não sei você, mas tem dias que eu fico 16 horas sentado na cadeira. Uhum. A nossa profissão, ela é ruim por causa disso, né? Exatamente. A minha mãe olha meu pé, a primeira coisa que minha mãe olha não é para mim, não, é para o meu pé. Ah, não está inchado, então tá bom. Porque aí ela vê que eu fiquei muito tempo sentado. Mas a gente tem que zelar pela nossa qualidade de vida. Até porque a parte alimentícia hoje em dia, você vai no mercado, é, a- hoje eu reparo, nunca fui de reparar, mas hoje eu reparo. Você pega um biscoito doce, a primeira coisa que você vê é o sódio. Tem sódio, claro. Mas os açúcares, o carboidrato em si, então você acaba começando a se policiar. Ah, mas e aquela história de que a gordura saturada faz mal, né? Sabe, coisas do tipo, a minha, vamos dizer assim, a minha gordura que estava parada na minha coronária sumiu, mas será que era gordura? Ou era só uma calcificação de alguma situação ou de alguma infecção, né? Uhum. Então, acho que foi você mesmo que postou sobre isso, sobre as Na coronárias. verdade, existe muito mito, né, Milton, e a gente, infelizmente, ouve coisas assim que já estão desatualizadas. Eu recebi uma crítica numa postagem que eu fiz no Instagram outro dia de um cardiologista, né? Então ele insistia que ele escreveu que, nossa, que absurdo que eu postava essas informações, essas desinformações. Daí eu sou bem zen, né, na discussão. Eu pedi para ele me mostrar os trabalhos, então, né, que comprovavam, né, que a gordura animal ela causava entupimento de veias e tal. E ele respondeu meu comentário dizendo: "Não, você está falando que a gordura está bem, você tem que provar que a gordura faz bem". Eu digo: "Não, como assim, cara?". E daí, mas assim, a gente conversa num nível, claro, num nível educado, mas a gente Uhum. percebe, Milton, e não é uma crítica aqui, mas a gente percebe isso, eu percebo cada vez mais seguido, que as pessoas, algumas pessoas, elas não têm abertura para novas ideias, para novos conceitos, algumas pessoas não entendem que a medicina evoluiu, que novos ensaios clínicos randomizados foram feitos, e muitas pessoas, profissionais, médicos, infelizmente, nutricionistas também, pararam no tempo, pararam há 20 anos e ainda prescrevem comer de 3 em 3 horas para um obeso mórbido de nível 3,
que comendo uma fruta, né, que segundo as nutricionistas dizem que são saudáveis, tem uma elevação de pontos glicêmicos de 60, né, pontos, a diferença do baseline para o pico que se alcança. Então eu acho que o pessoal tem que ter um pouco de humildade, recolher a guarda e estudar, porque não adianta, a gente aprende tanto todos os dias, como tu falou, né, Milton? E não é a gente Exato. querer se achar mais que os outros, não é nada disso, pessoal. A gente é engenheiro, a Não, gente não entende nada né? da área médica, mas a gente é curioso o suficiente para ir atrás dos profissionais que entendem, a gente tem a mente aberta o suficiente para aprender, né, Milton? Senão a gente não estaria também onde a gente está hoje, né? A gente ainda estaria muito doente então eu acho que as pessoas têm que baixar um pouquinho a bola, como eu digo, e ter essa humildade aí de continuar aprendendo, né? Não existe verdade absoluta, né? Quem tem Hum, verdade absoluta, na verdade, é alguém que não tem muita educação, né? é, Exatamente. Então é só um detalhe, desculpa aí compartilhar, mas não, passou com o tema. não, isso é legal, sabe por quê? Eu acho que essa questão é que a gente, assim, eu não entendia, mas quando a gente foi e começou a mudar a linha, tipo, o que está acontecendo com o meu pâncreas quando eu estou em cetose? O que que acontece? Simples, seu pâncreas está de braço cruzado, você não está usando ele não está sendo ativo. Claro, tem os seus usos, os seus fins, mas você está deixando ele na folga, ele está folgadão. E o que que faz um órgão folgado? Se diverte. Tá lá, eu fico imaginando ele com um olhinho assim na praia, se divertindo, enquanto o meu próprio corpo está a autofagia, né? A autofagia dele está se alimentando da própria gordura que tem armazenada no corpo. Então, eu não tendo que gerar trabalho para ele, é um sentimento meio estranho, né? A gente falar assim, poxa, peraí. Mas a gente sempre fez isso quando a gente era obeso e acabava comendo, 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 comendo insaciavelmente. Quantas das vezes eu fui dormir de barriga cheia, passava mal e tava nem aí? Ou eu sempre tive esse costume, mesmo sendo obeso, eu não comia nada o dia inteiro. Não comia nada o dia inteiro. Mas chegava à noite e arrebentava de comer. Sabe? Eu Até também no. virava a madrugada programando, 2 litros de coca, uma pizza tamanho Você família, sabe. que serve 5 pessoas e toca a madrugada. Exatamente. Então, nossa, mas tipo assim, era um tempo? Era um tempo. Perdeu? Claro que perdeu. Poderia acordar de manhã, sair para uma pedalada, sair para fazer uma musculação, que seja, mas eu perdi muitos amigos bombados, fortões e academia na veia. Agora, foi por conta da academia ou foi por conta da má alimentação? Entendeu? Então não adianta nada eu estar lá e tal, mas a minha alimentação não está saudável. Não, não tá, eu não estou deixando os meus órgãos descansarem, né? Uhum, Ativo ali, ativo, aí muda a qualidade de vida, muda a qualidade do sono, muda perspectiva, muda pensamento, aí vem situações que você não sabe lidar, porque você já está naquela raiva, qualquer tampinha eu brinco, né? Qualquer tampinha de pasta de dente já é o suficiente para criar uma briga gigantesca de bomba atômica, né? Por conta disso. E a uhum. gente percebido, né? Mas isso é importantíssimo a qualidade de vida, importantíssimo a gente ser espelho. A gente não precisa sair convertendo ninguém, mas a gente tem que ser espelho. Isso é importante, né? Tu mencionou dar sossego pro pâncreas, Milton, e me lembrou de uma expressão que eles usam muito aqui na Alemanha, que é quando chega perto de encerrar o expediente do dia, dependendo muito do tipo de trabalho, mas aqui na Alemanha, em torno de 5 horas da tarde, 5:30, o pessoal passa, se visita cada um no escritório e diz Feierabend, que é a hora do descanso, É, exatamente. Então você pode falar para o seu vai, pâncreas aba, aí, fa- Feierabend, e ficar alguns dias em jejum, que né? realmente ele vai descansar, né, Milton? Ele vai produzir, na verdade, aquela insulina suficiente, Bem, mínima, né, para exato, manter o exato. teu metabolismo em Equilíbrio, equilíbrio. Uhum, exato, exato. Então, assim, mas daí entra naquelas discussões, né? Tipo, não, seu cérebro precisa de, no mínimo, tantas gramas de carboidrato para funcionar, sabe? Coisas doidas, do tipo. É aquilo que você falou. Não, eu tô falando, você que tem que provar o que eu tô falando. Como é que é a inversão do ônus da prova, né? A exato. inversão.
Então, não, eu tô falando, não consigo provar, mas você tem que provar. Prova aí, então, que eu tô errado. Tipo, sei lá, não vou entrar em detalhes de terra plana, essas coisas, nada. Então, Nega a negação, né? Eu digo, é só entrar é, numa aula de lógica aí que tu vai entender o que eu tô é, falando, cara. Ah, mas é muito legal. isso. Bah, cara, o papo tá muito bom. Eu tô olhando o relógio aqui, eu não quero tomar mais o teu tempo. Talvez a gente Não, vai ter outra oportunidade no futuro de bater mais esse papo. Cara, te admiro demais, Milton. Muito obrigado por compartilhar toda essa tua história e a coragem que tu tem também de compartilhar essa história com todo mundo abertamente. A gente nem imagina, né, de perto toda a dificuldade que tu passou aí com essa experiência da sua esposa. Mas do outro lado, a gente sabe também que Deus nunca dá o fardo para quem não consegue carregar, né? E hoje o exemplo aí é, que tu passa para outras pessoas, né? Para elas poder se inspirar na tua história e superar os desafios, né, Milton? Tem tanta gente lutando contra câncer, contra outras doenças e situações difíceis da vida, né? E é através de ouvir histórias inspiradoras como a tua aí que as pessoas ganham forças para seguir, né? Tocando em frente, existe aquela música do Almir Sater, né? Eu acho tão linda que é justamente isso, tocando em frente. Então, continua aí, tocando em frente, cara, bola para frente, a gente vai se falar. Quando tu fizer o jejum de 40 dias, tu me avisa, tá? Que eu não tô fazendo tá. agora, eu tô fazendo um experimento da batata. Eu tô comendo batata por alguns dias, de potato hack. Aham, eu vi a live de vocês. Você acha que isso aí funciona mesmo? O Não que você faço acha? ideia, cara. Hoje eu fui É, 4 vezes no banheiro já. é Na mesmo? carnívora eu vou uma vez por dia, cara. Então tá sendo assim, ó, eu tô botando o meu na reta, né? Na verdade, assim, para Não, mas falar eu vi, bem. você foi lá para comprar, tinha tanta coisa de batata lá, e o que que você escolheu? Eles têm 18 tipos de batata aqui. O que eu fiz, Milton? Eu abri o chat GPT e Ah, perguntei qual dessas versões tem mais amido resistente. Então, ele me deu o nome em alemão, eu fui no mercado e comprei é, exatamente essa, né? Porque é esse o ah, objetivo, né? De ter mais amido uma- resistente. Uhum. uhum. Perdão, cara. Tá, mas Perdão. é só isso? É só batata. Eu tô fazendo a versão hardcore, né? Porque não dá graça Aham. fazer Quanto tempo? Quanto tempo? Eu não sei, cara, eu não sei. O autor ele sugere de 3 a 5 dias. Para ter os efeitos metabólicos, ele diz que a partir do terceiro dia já é possível observar. Eu tenho 2 semanas até a nossa ida para o Brasil. Eu não quero fazer dieta da batata no Brasil, eu tô na Alemanha, né? Tem que fazer aqui. E no Brasil eu vou fazer a carnívora, né? A gente vai para o Rio Grande do Ah, Sul, vai comer muito churrasco, então é um experimento que eu estou fazendo, estou medindo tudo. Eu estou com monitor contínuo de cetonas aqui, estou também com o de aham. glicose. Já tem umas Ah, observações bem legais. Hoje eu ó, comi, olha aqui, cara, coisa de geek. Eu sei que não está na nossa live isso daí, mas eu vou ter que compartilhar ó, isso daqui. e você sabe que eu gosto disso. Vou ter que compartilhar isso daqui. Olha as anotações que eu estou tomando aqui, ó. Consegue ver a minha Hum, tela aí? diga. Olha, cara, A glicose estava em 149, porque ah, eu tinha chegado do passeio com o cachorro e com a esposa, né? Então a gente foi ah, passear de manhã com o bebê também, e aí depois do exercício, com certeza a glicose subiu, estava em 149. Eu comi 3 batatas, na verdade isso dá em torno de 264 calorias, às 11h29 da manhã isso daí. Depois, às 2h58 da tarde, os meus corpos cetônicos ainda estavam em 0,5, não teve variação. A minha glicose caiu para 113, eu comi mais 2 batatas, 176 calorias. Então, hoje, a minha ingestão de calorias foi 440 calorias. Eu não estou com fome, estou tomando chimarrão aqui. Eu esperava que, devido ao pico de glicose, eu ia sentir mais fome, mas não foi o caso. Então, eu vou me observando, ainda estou recém no primeiro dia, né? e essa foi a Então, alimentação. essa foi a alimentação de hoje, eu não comi mais nada. Caramba. E a batata é sem sal, Milton, a batata é sem sal. Hum, hum. E, cara, Interessante, hein? eu vou te dizer, é muito sem graça, cara. Eu tô de cara com essa abordagem já, porque na carnívora tu pega um pedaço de carne, bota um sal, bota na air fryer, 15 minutos depois tu tem a melhor comida do universo, né? Eu fiquei quase 2 horas descascando batata, cara. Eu tô com 20 quilos de batata em casa. 20 quilos de batata em casa. A minha esposa disse: tá, e o que acontece se o Gabriel parar de fazer esse hack aí? Ó? A gente vai botar essas batatas onde, né? Mas cara, a gente vai se descobrindo. Não sei Brasil, quantos dias eu vou batata aguentar. frita. Batata do Brasil, vem.
Eita, aí pronto. É, com óleo de coco ou banha de porco, daí tem que ser, né? É. Mas legal, depois você conta pra mim o que aconteceu aí, eu quero saber, hein? Vou compartilhar tudo. Mas enfim, cara, obrigado de novo pelo teu tempo aí, pelo baita bate-papo. Foi um prazer te conhecer virtualmente. A gente vai se seguir aí mais de perto, se acompanhar os experimentos e qualquer coisa que tu precisar aqui do Velho Mundo, prende o grito aí que a gente vai ficar feliz em Perfeito. ajudar. Tá bom, meu amigo? Um grande Tô à abraço disposição. para ti e para tua família. Abraço pra todo mundo aí. Até mais. Obrigado, cara.